que nós podemos fazer com o processo? Basta passar o cursor pelos ícones. Podemos incluir um documento num processo? Podemos incluir um documento no processo. Podemos enviar este processo para outra ou outras unidades ao mesmo tempo. Podemos atualizar o andamento. Por quê? Porque o andamento ele já registra toda e qualquer ação que seja praticada no SEI, referente a este processo. Mas há informações que a gente precisa complementar. São informações que não são resultantes de ações de trabalho realizado nesse processo no SEI. Mas informações que ficamos sabendo delas por uma instrução recebida da chefia ou porque o local para onde mandamos não era eletrônico. Ainda tem órgãos que não são. Então, a gente vai precisar dizer que enviou, acreditem, um fax. Então, nós vamos precisar registrar ali, mas isso não é uma informação processual. Isso é uma informação de andamento. Então, o nosso andamento no SEI permite que nós possamos registrar à mão informações sobressalentes que não estão dentro do sistema SEI. Muito bem. Então, o outro ícone é: muitos processos chegam para as nossas unidades para que somente tomemos conhecimento de uma decisão, de um ato, de uma determinação, de uma nova resolução. Então, é necessário apenas clicar neste ícone para que se consiga tomar ciência do que for determinado no processo. Podemos atribuir um processo a um usuário dentro da nossa unidade, seria colocar o processo na mesinha virtual do nosso colega, do nosso colaborador. Podemos acessar também a autuação desse processo, para sabermos que dia ele foi autuado, qual o seu assunto, quem autuou. É a tela inicial daquele processo de quando ele é autuado, inserido no SEI. Podemos duplicar um processo administrativo. Isso é muito útil quando nós fazemos repetidamente a mesma atividade e não queremos ter um retrabalho de inserir um mesmo documento várias vezes no mesmo dia. Então, é possível duplicar um mesmo processo. Podemos enviar uma correspondência eletrônica, o nosso e-mail, por meio do SEI. E isso fica registrado na árvore do processo. Podemos vincular um processo administrativo ao outro, e nós vamos fazer isso. Nós podemos inserir esse processo em um bloco, ou de assinatura, ou de reuniões. Podemos conceder um acesso externo deste processo para um interessado, um usuário, um servidor aposentado, um magistrado aposentado, uma informação de que estejamos obrigados a fornecer para o cidadão, até mesmo em razão da LAI, da Lei de Acesso à Informação. Nós podemos ter um acompanhamento especial desse processo. Nós colocamos esse símbolo porque comumente a gente brinca. Queremos ficar de olho nesse processo. Então, este ícone representa o acompanhamento especial. Significa que o processo não vai precisar ficar aberto na nossa unidade depois que nós já tivermos terminado o que tínhamos para fazer com ele. Basta clicar nesse ícone que nós vamos ficar acompanhando esse processo administrativo, pelo tempo que quisermos fazê-lo. Podemos sobrestar um processo e podemos anexar um processo ao outro, que é diferente de vinculação de processo. O relacionamento, a vinculação de que falamos, significa que eles estão unidos, mas não estão apensados. Eles podem tramitar por unidades completamente diferentes, mas eles estão relacionados e depois eu vou mostrar como ele se comporta, esse relacionamento. Mas a anexação de processo significa que um processo fará parte do outro. Ele vai entrar em outro processo como uma peça processual e assim vai se comportar. Então, é uma funcionalidade um pouquinho diferente do relacionamento. Nós podemos concluir um processo administrativo nesta unidade. Muitas vezes, nós não precisamos fazer uma resposta e retornar o processo, ou fazer um despacho e encaminhar para outra unidade. Nós só precisamos concluir um processo. Tomamos ciência, né? Um exemplo mais corriqueiro que acontece todos os dias é: tomamos ciência de uma determinada informação que nos foi enviada e concluímos o processo nessa unidade. Simplesmente. Não há mais o envio para arquivar. Porque esse processo ele está tramitando em mais de uma unidade ao mesmo tempo.
pode. Não se esqueçam disso. Então, nós fazemos o nosso trabalho aqui nesta unidade. Se precisarmos encaminhar para outra, vamos fazer desse jeito. Se não, nós vamos simplesmente concluir o processo nesta unidade. Podemos colocar uma anotação, que são aqueles lembretes que nós sempre colocamos nos processos físicos, mas que agora a gente tem um controle um pouquinho maior de quem colocou aquele lembrete. Esse é um lembrete que não vai acompanhar o processo externamente às nossas unidades. Então, ele é interno da unidade. Só quem ali trabalha enxerga essa anotação, que pode ser amarelinha ou vermelhinha, conforme a prioridade do assunto. E podemos também gerar um PDF desse processo todo. Não se esqueçam de que o SEI ele funciona nos tablets, em todo e qualquer tablet. E, às vezes, é mais confortável, em alguns tablets, do que ficar clicando, não é? Em cima de documentos com o dedo. Às vezes, a gente clica em um, mas queria clicar em outro. É que nós possamos, então, gerar um PDF de toda a árvore ou de um pedaço dela e guardar essa árvore ali em offline, colocar no iBooks, ali, né, no nosso leitor de PDFs dentro do tablet, e podemos trabalhar com ele, inclusive, offline. E ele também é uma funcionalidade muito útil para quando se quer enviar alguns documentos para quem não tiver a possibilidade de acessar externamente. Certo? Então, se alguém realmente insistir muito, a gente envia esses documentos por um PDF gerado. Mas sempre se recomenda fazer este envio por correspondência eletrônica, por meio do SEI, para que fique registrado na árvore do processo esse envio, ou então por um acesso externo, que tem muito controle, tem um maior controle de tudo o que aconteceu e de todos os acessos que foram disponibilizados desse processo. Muito bem, então vamos começar a ler esse processo, que é o que nós fazemos depois que recebemos um processo. Basta clicar nos documentos, cliquei aí no primeiro documento, que era uma solicitação CODIRJ, e começo a ler o documento. Vou ler esse documento, vou ler o despacho de IRAD. Esses documentos na árvore, que estão num azul mais clarinho, são um documentinho, parece uma folha, mas em azul clarinho, são documentos gerados pelo SEI. São os documentos que nós geramos, assinamos e colocamos na tramitação pelo SEI. Mas o SEI não aceita somente documentos que foram gerados dentro dele. Ele também aceita documentos externos. São documentos que vêm de outros órgãos, é a correspondência eletrônica que fica ali, são planilhas que nós inserimos, a gente chama de externos, porque foram gerados fora do SEI. Podem ter sido gerados no nosso computador. E aí nós precisamos inserir no processo administrativo. Muito bem, ele entra como um externo. Mas cada um adquire ali o seu ícone próprio. Pode ser um filme, pode ser uma foto, pode ser uma planilha, pode ser um PDF? Pode ser. Pode ser qualquer extensão que o órgão, a administração do órgão, definiu que pode ser aceita no SEI. Esse formato é aceito? Então, ele pode entrar no SEI. Então, vamos lendo os documentos. Leio todo o processo. Ah, mas eu tinha dito para vocês que dava para gerar um PDF se eu quisesse ler inteiro, não quisesse ler desse jeito? Posso, sim. Então, a gente clica no processo e clica no ícone do PDF. Posso gerar um PDF? Posso, sim. Basta que eu escolha os documentos, ele já vem por padrão com todos os documentos marcados. Mas é possível marcar um, dois, desmarquei o primeiro, desmarquei o segundo, e gerar o PDF. Não vou fazê-lo neste momento. Notem outra curiosidade. Quando eu clico no número do processo, eu tenho alguns ícones. Clicando nos documentos, os ícones ou se alteram ou diminuem em quantidade. E, às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. Neste caso, em que cliquei na solicitação CODIRJ, é o que acontece. Eu tenho alguns ícones que se repetem, e tenho alguns ícones diferentes, mas tenho muito menos ícones do que tinha quando clicava no número do processo. É porque, com este documento que foi criado aqui nesta unidade, que é a CODIRJ, eu posso fazer algumas atividades, posso realizar algumas atividades. Eu posso tomar ciência. Vou fazer isso agora. Basta clicar naquela mãozinha com o positivo
E ele já mostra na tela que nós tomamos ciência naquele documento. Poderia ter sido no processo? Poderia. Vou continuar lendo o meu processo. Despacho de IRAD, acordo de cooperação técnica, e eu vou lendo. Mas eu vou confessar para vocês, sempre que um processo chega na minha unidade, eu acabo lendo o último documento primeiro. Cada um lê o processo como quer. Então, eu clico no despacho, no último despacho DLC que diz lá. E vou clicar e vou ler o que diz ali. Senhora gestora fiscal de contrato. Como todos podem ler ali, eles enviaram esse processo para que eu, gestora interinstitucional do SEI, possa acompanhar toda a execução, todas as atividades que envolvem essa sessão do SEI para o STM, nesse caso, que é o Acordo de Cooperação Técnica com o STM, o Superior Tribunal Militar, que foi assinado. Então, eles mandam esse processo, a DLC, depois que realizou todas as atividades lá, de publicar o extrato, registrar nos nossos controles lá de instrumentos, contratos, acordos, atas de registro de preço, este aqui também foi lá registrado, então eles encaminham para que o gestor possa fiscalizar toda a execução desse acordo de cooperação técnica. E chegou aqui para isso. Então, eu vou tomar ciência agora deste documento, porque para mim foi endereçado. Eu não preciso criar um documento e escrever ciente do despacho DLC. Não é necessário, porque todos saberão. Este processo, cliquei novamente no número do processo. E noto que está aberto lá na DLC, que foi quem me mandou esse processo para que eu tomasse ciência de que este termo foi assinado e de que eu tenho que fiscalizar, então, esse acordo de cooperação técnica. E aí, eles vão olhar lá, que tem uma mãozinha ao lado do acordo de cooperação técnica, e vão ver, a Patrícia tomou ciência, está ali, né? Cliquei na mãozinha e diz, PVR, tomou ciência no documento, número 2019179, posso clicar ali? Posso. Sempre que quiser clicar no SEI, tente, porque alguma informação a mais vai vir para você. Então, tomei ciência e vou fazer o quê? Vou concluir o processo. Notem que de todos os ícones, basta que eu clique no ícone para praticar a ação. Vou concluir esse processo porque terminei o que tinha para fazer com este processo. Mas esse é um processo que eu preciso acompanhar. E depois eu vou mostrar para vocês como nós podemos acompanhar um processo para que não mais possamos perdê-lo de vista, certo? E desse eu vou precisar, porque eu sou a gestora fiscal deste processo. Então, eu vou precisar colocá-lo no meu acompanhamento especial. Mas esse é um assunto para outro curso do SEI. Nós vamos continuar no nosso módulo básico. O que é que nós vimos até agora? O processo administrativo, a árvore dos documentos e como nós podemos acessar este documento, ler este documento, tomar ciência neste documento,